Boa noite. Vamos continuar falando sobre o Shabat. Vamos falar agora sobre as proibições de trabalhos no Shabat. Shabat, a palavra trabalho é melachá. A Torá proíbe a realização de melachá no Shabat. Esse que realiza uma melachá no Shabat, ele transgride um comando de ação. E também transgride um comando de não fazer ação. Torá temos comandos de fazer algo e temos também comandos de não fazer algo. No Shabat, como a gente vai ver, a pessoa transgride tanto esse como esse. No livro Êxodo 20, está escrita a mitzvah de não fazer. Lotaser. Assim diz o verso. E o sétimo dia é o Shabat do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Então aqui ele vai dizer, não farás trabalho. É um comando de não fazer. Por outro lado, no livro Êxodo, capítulo 23, está escrito assim, e o sétimo dia descansarás. É um comando de ação, você deve descansar. Tanto no mitzvah de não fazer, como no mitzvah de fazer, a gente transgride, Deus nos livre, quando faz um trabalho que é proibido. O conceito de trabalho no Shabat não é medido segundo o esforço do trabalho, e sim segundo o tipo e a essência do trabalho. A Torá, quando proibiu a realização de trabalho no Shabat, no verso que fala sobre isso, imediatamente insinuou o tipo de trabalho que é proibido, quando colocou ao lado do verso que proíbe a realização do trabalho no Shabat, colocou o verso que fala sobre a construção do Mishkan, do tabernáculo. Então, tem relação entre um e o outro. Ou seja, a Torá insinuou que todos os tipos de trabalhos que foram necessários na construção do tabernáculo no deserto são proibidos no Shabat. Por isso colocou os dois versos juntos. Quando falou do Shabat, imediatamente falou também da construção do tabernáculo. De uma forma geral, os sábios Zinon Avrahá, de justa lembrança, memória, eles decretaram que tem 39 tipos de trabalhos proibidos no Shabat. Lamed Tet Melahot. Na construção do tabernáculo foi necessário realizar trabalhos como, por exemplo, no preparo de materiais de pintura, para pintar o couro, os tecidos, para preparar o couro, sinalizar as tábuas. Todo esse tipo de trabalhos eram feitos na construção do tabernáculo. Montagem e desmontagem do tabernáculo, fundir materiais que eram base para a construção do tabernáculo, para revestir as tábuas, e também para deslocar um material de um local para outro. Vamos agora descrever esses 39 trabalhos proibidos. Vamos dividir em 3 grupos. O primeiro grupo consiste nos trabalhos que foram realizados no preparo de material para a pintura dos tecidos e couros realizados na construção do tabernáculo. Por exemplo, para realizar esses trabalhos, foi necessário cozinhar os materiais. Então, portanto, esses trabalhos estão ligados com o preparo da comida do ser humano, em particular, do preparo do pão. São ao todo 11 trabalhos nessa primeira categoria. Choresh, que é arar a terra. Zorear, que é semear. Kotser, que é colher. Meamer, enfeixar. Dash, trilhar. Zoré, joeirar.
borer, selecionar. Meraked, peneirar. Torren, moer. Lash, amassar. Ofé, panificar. A melahá, horesh, que é arar, consiste no preparo da terra para semeá-la. Sendo assim, algo parecido com isso também é proibido no Shabat. Os sábios, para preservar mais o Shabat, eles proibiram também trabalhos que são parecidos com esse trabalho que era feito no tabernáculo. Então, por exemplo, o arar, que é semear a terra, por exemplo, empurrar uma cadeira pesada na terra, é parecido, você não está fazendo o arar, mas no final, lembra. Varrer jardim e outros também são proibidos no Shabat. A segunda melachá, o segundo trabalho que vimos, é semear, zoreia. É o plantio ou qualquer ato que visa ajudar no crescimento das plantas. Por exemplo, regar as plantas também está na categoria de semear. Ou colocar flores em um vaso de água. Isso também é proibido no Shabat. A melahá de kotzer, colher. Isso consiste em retirar algo do seu local de crescimento. Sendo assim, até mesmo cortar uma folha ou retirar o mel da colmeia, por exemplo, são incluídos nessa proibição. Naturalmente, cada melahá exige um estudo, um trabalho de pesquisa para saber em que categoria colocar esse trabalho, ou não colocar o trabalho em nenhuma categoria, um trabalho permitido. Então, isso exige muito estudo, discussões. A gente faz a coisa assim, bem simplificado aqui, só para ter uma ideia. Melahá de meamer, enfeixar. Se caracteriza em juntar coisas que estavam separadas. Veja bem até onde vai agora a proibição dos sábios. Até mesmo juntar frutas que caíram no chão se inclui nessa melahá. Se pegar e juntar as frutas. Ela lembra também o ato de enfeixar a colheita. A melahá dash, trilhar. Consiste em separar algo do seu estado natural onde estava conectado. Por exemplo, retirar o leite da vaca, suco das frutas, também é uma melahá que deve ser evitada no Shabat. Melahá zoreia, joeirar, é separação da parte que é desnecessária do alimento com a ajuda do vento e do sopro. A melahá borer, selecionar, é separar em vários tipos ou retirar o objeto obsoleto dos alimentos. Exemplificando, quando comemos, temos que tomar cuidado ao retirar a espinha de um peixe, porque é necessário, você não pode pegar a parte ruim, que é a espinha. Isso você está retirando a parte obsoleta dos alimentos. Isso lembra a ação que você fazia também com a colheita. Então, como é que faz? Você tem que segurar a espinha com uma das mãos e retirar o peixe da espinha com a outra mão. Isso é tudo bem. Retirar a parte boa, você pode fazer, mas você não pode retirar a parte ruim. Então, quando a gente come peixe, a gente não pode tirar a espinha primeiro. Tem que tirar primeiro o peixe e segurar a espinha. A melahá de meraked, peneirar. É o ato de separar o desnecessário do alimento através de uma peneira.
A melahá de torren é moer, é triturar um alimento ou cortá-lo em pedaços bem pequenininhos. A melahá lash é amassar, é realizar a combinação de um líquido com algo sólido, como fazemos no preparo do pão quando combinamos água com farinha. A melahá alfé é panificar, se caracteriza em modificar o estado do alimento através de aquecimento, por exemplo, cozinhar ou assar. Assim, terminamos a primeira categoria de trabalho. O segundo grupo de trabalhos proibidos no Shabat é constituído de 13 tipos de trabalhos que foram utilizados para fazer os tecidos do tabernáculo. O segundo grupo de trabalhos proibidos no Shabat é constituído de 13 tipos de trabalhos que foram realizados para fazer os tecidos do tabernáculo. Portanto, estão ligados aos trabalhos necessários para preparar a vestimenta do homem. Os 13 tipos de trabalhos foram esses: gozez, que é tosquiar; melaben, que é branquear; menapetz, é espedaçar; tsovea, pintar; tové, fiar; meissar é um outro tipo de trabalho relativo a instrumentos que eles tinham para costurar. Osé Bateinirim também é um outro tipo de trabalho que a gente não traduziu. Uma espécie de trabalho que se faz quando a pessoa costura. Oreg é tecer. Potsea, trincar. Kosher, atar. Matir, desatar. Tofer, costurar. Coreia, rasgar. A melahá de gozez, tosquiar, consiste em retirar um material de seu local de crescimento, como por exemplo, cortar a lã do carneiro, retirar as penas das aves, ou cortar as unhas ou os cabelos. Isso é gozez, tosquiar. A melahá, melaben, branquear, é caracterizada em lavar, polir ou lustrar. A melahá menapetz, espedaçar, é transformar um material sólido em fios. A melahá tsoveia, pintar, é modificar a cor do material. Pintar as unhas ou colocar batom nos lábios estão incluídos nesse trabalho. A melahá tovê, fiar, é transformar os fios através da tração, tensão, esticamento ou torção, como por exemplo quando fazemos uma corda. A melahá meissar consiste em um tipo de trabalho que se realiza quando nos preparamos para tecer o material. A melahá osé batenirim também é um trabalho necessário para tecer. A melahá oreg, tecer, consiste em tecer a vestimenta ao longo e ao largo, quando os fios verticais cruzam os fios horizontais. A melahá potseia, quebrar, consiste em quebrar algo que estava tecido em fios. Portanto, até mesmo retirar um fio da vestimenta está incluído nesse trabalho. A melahá kosher, atar, consiste em atar algo de forma fixa. A melahá matir, desatar, é desatar algo que estava atado de forma fixa. Por exemplo, quando a pessoa coloca um sapato, no Shabat é permitido atar a cordinha do sapato, porque não é uma coisa que é fixa, é uma coisa que é provisória, daqui a pouco você vai desatar ela. Mas na reto kosher, quando você faz um nó
que vai ficar por alguns dias, um determinado tempo, vai depender. A melahá tofer, costurar, tem como característica juntar duas vestimentas ou materiais, como por exemplo, costurar, colar papéis. A melahá coreia, cortar, rasgar, é separar algo que estava conectado com outra coisa. Vamos então agora ao terceiro tipo de trabalho. O terceiro grupo de trabalhos é constituído de 9 tipos de trabalhos que foram utilizados no preparo do couro. Pelo fato de que para escrevermos um livro da Torá necessitamos do couro, então esses trabalhos estão ligados no preparo de material para escrever. 7 trabalhos são. 7 deles são esses: tzad, caçar; shochet, abater; mafshit, despir; meabed, elaborar; memarrek, raspar, realizar; mesartet, delinear, traçar; merrater, cortar; kotev, escrever; morrek, apagar. Vamos ver um por um. A melahá meabed, elaborar, inclui até mesmo o salgar do peixe, ou conservar um alimento. A gente fazia assim no couro, para ele ficar próprio, apropriado para poder escrever. Eles faziam essa melahá. E uma coisa parecida com isso é o salgar de um peixe, ou conservar um alimento. A melahá de memarrek, raspar, alisar, inclui, entre outros, a utilização de pomadas, uso de sabão sólido. Melahá, kotev, escrever e apagar, eram realizados no tabernáculo quando eram feitos sinais nas tábuas, para facilitar a montagem do tabernáculo. O trabalho de escrever é proibido quando feito em material onde a escrita é reconhecida, como por exemplo papel, madeira e até mesmo janela. Sábios, justa e sagrada lembrança, decretaram proibições de atos que podem levar à escrita, como por exemplo, conversar sobre compra e venda, comprar, medir ou pesar objetos. Não se deve fazer isso. Pode ser que a pessoa, no meio da conversa, resolva escrever algo, então realizou uma melahá no Shabat. O quarto grupo é composto de 2 tipos de trabalhos que são necessários na montagem e desmontagem do tabernáculo, que estão ligados à residência da pessoa. Boné, que é construir, e soter, que é destruir. A melahá de boné, de construir, inclui até mesmo pregar um prego na parede, varrer um piso de terra ou montar uma tenda. Isso é proibido no Shabat. O quinto grupo é composto de 2 trabalhos ligados ao fogo, que foram utilizados no tabernáculo para fundir a base do tabernáculo, que era feita de prata, os adanim. Mavir, que é queimar, e merabé, apagar. Penúltima melahá é denominada makeb patish. Makeb patish é bater com martelo. Esse trabalho era feito quando eles terminavam o trabalho, eles faziam uma batida com martelo. O trabalho representa o final de um trabalho e consiste na finalização do revestimento das tábuas com ouro. Finalizando, temos a melahá de Otsaá, Mereshut lereshut, retirar algum objeto de um tipo de local para outro tipo de local. Por exemplo, tem tipos de local que é privado
e outro local que é público. Você não pode deslocar algo de um local privado para o público ou vice-versa. Esse trabalho ocorria no tabernáculo quando se transfere uma agulha de um local para o outro, quando eles preparavam as cortinas. Nesse trabalho se inclui a proibição de carregar qualquer objeto na rua ou retirar algo de sua casa para a rua. Os sábios de justa e sagrada lembrança decretaram formas de permitir o deslocamento de objetos até mesmo em vários bairros. Eles fazem um eruv. É como se fosse uma cerca. Cercam um local e esse local passa a ser várias casas, várias ruas, como se fosse um local único. Então, pode deslocar dentro do eruv, dentro dessa parte, a gente pode fazer qualquer deslocamento. Fora disso, já não pode fazer mais nada. Então, em muitos locais, muitas cidades, fazem-se o eruv, que é essa sinalização de locais que estão dentro do eruv e que pode ser então feito o transporte de um local para o outro. Sem dúvida, para podermos cuidar do Shabat, devemos constantemente estudar as halachot do Shabat, todos os seus detalhes, e pouco a pouco vamos nos acostumando a cumprir as leis em todos os seus detalhes. Conselho bom para estudar Shabat, poder cumprir, é sim de ouvir de uns rabinos aqui em Israel. Cada refeição do Shabat você estuda uma alahá. Devagarinho você vai acumulando alahot com o tempo e você vai sabendo respeitar o Shabat, saber o que é proibido, o que não é proibido. E fica mais fácil de cumprir o Shabat, que muitas coisas a gente não faz, mas muitas coisas a gente faz também. Tem que estudar para saber o que é proibido ou não. Tá, muito obrigado, uma boa noite, tudo de bom.